Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo no fim de Tiago capítulo 5. Mas realmente estas cartas gerais. Entramos a nossa última vez falando sobre estas três figuras. Paciência esperando a segunda vinda do Senhor, lavrador da terra, os profetas, mas também Jó. E entramos muito falando sobre Jó como figura do santo da celebração. Israel, naquela altura, não qualquer santo, mas os judeus. Israel vai ser salvo, vai voltar do cativo deles, do cativeiro deles, como diz a Bíblia. Então entramos falando muito sobre este evento que é ligado com a segunda vinda. Eu mencionei Israel durante este tempo da celebração, este 70º semana de Daniel. Achamos esta 70ª semana, lembra-te, semanas proféticas, que são semanas não de dias, não 7 dias, mas 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala sobre esta última semana. Eu mencionei a nossa última vez. A aliança com o anticristo vai iniciar esta última semana, no meio desta semana, mas vai ser quebrada a aliança. Abominação de desolação, este anticristo vai entrar no templo em Jerusalém, dizendo mais, eu sou o Messias, eu sou o Messias prometida, mas Deus manifestado em carne deve louvar-me. Está a ver? Abominação. Mas realmente o que vai acontecer quando ele quebra aquela aliança? Ele vai iniciar perseguição grande dos judeus para matar os judeus como holocaustos. Os judeus, Jesus falou sobre este evento em Mateus capítulo 24, dizendo mais, é necessário fugir. Mas no fim daquele período, 7 anos, é o fim da celebração. A segunda vinda deve ser pouco depois disto. Pouco depois. É quase ligado com o fim da celebração. 3 anos e meio, primeira parte, mas 3 anos e meio, última parte, mais chamado grande celebração. 7 anos em total. Então falamos sobre isto. O dia do Senhor vai iniciar, dia como 1000 anos, com esta segunda vinda. Mas é ligado a segunda vinda com o arrebatamento da igreja também, que é antes desta aliança. Antes deste tempo de celebração, a igreja é arrebatada. Mas é a nossa esperança. Devemos guardar este entendimento, procurando entender mais nas Escrituras, mas este Tiago ligado com os judeus na segunda vinda. Vamos abrir as nossas Bíblias, Tiago capítulo 5. Mas vamos começar por ler versículo 12 até 16. A Bíblia diz, mas, sobretudo, meus irmãos, judeus, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Mas cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, por muito em seus efeitos. Ok. Então, outras coisas. E também, ainda não chegamos ao fim deste capítulo, que mostra Elias. Lembra-te, esta oração dele não choveu 3 anos e meio,
foi seco aqui na terra, mas é ligado com este último 3 anos e meio. Mas, Tiago, capítulo 5, versículo 12 diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Mas vou dizer isto, a significação isto é a nossa palavra deve ser palavra certa. E vou mostrar isto, mas por mim dizer sim deve ser uma resposta certa. Por mim dizer não, mas algumas vezes vou dizer isto, mas deve ser palavra certa. Mas, para que não caia em tentação, mas qualquer deve confiar na palavra do crente. Vou dizer isto, quando o crente fala, a palavra dele deve ser certa, deve ser honesta, sem engano, sem manipulação. Cuidado! Nós devemos ser conhecidos mais aquele homem honesto. Ora desta maneira, procure Deus desta maneira. Se há engano na tua vida, procure evitar e deixar este engano. Falando com Deus, pedindo ajuda. Se o teu caso parece mais difícil para não escapar, mas estude 1 Coríntios 13, versículo 10. Com tentação, Deus vai dar escape. É promessa dele. Eu sei, não é sempre fácil, mas a Bíblia é verdadeira. Hein? Devemos procurar desta maneira. Mas a ideia que Paulo apresentou em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 1, combina com esta ideia. Não, não e sim, sim. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 1. Paulo falou com os coríntios dizendo, mas eu vou chegar lá. Mas alguns duvidaram a palavra de Paulo. Então, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 17 a 20. E, deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim e não, não? Mas, neste caso, Paulo estava a confirmar a certeza da vinda dele. Então, não vai ser sim, sim e não, não, mas somente sim. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque ele queria cumprir a coisa que ele disse, foi promessa dele. 20, a palavra certa, está a ver? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, uma maneira, mas ele disse sim, vou chegar lá, ele deve guardar aquela palavra. Mas algumas vezes é necessário dizer não, mas neste caso, simplesmente a palavra deve ser certa. Mas Paulo está a dizer, em Cristo, com as promessas dele, sempre é sim. Devemos confiar e descansar, sabendo estas promessas são verdadeiras. Mas ele estava a falar em particular sobre a vinda dele naquela altura. Mas, vamos voltar a Tiago, capítulo 5. Hein? E este versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Então, juramento é como ligado com voto. E vou dizer isto, como eu já ensinei várias vezes, é mais ligado com o Velho Testamento. Então, vamos ler sobre esta ideia do Velho Testamento. Vamos ler Números, capítulo 30. Números, capítulo 30. Quero ler
versículo 1 e 2. A Bíblia diz: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da boca, farei. Então está a dizer este homem, ele fez voto, tendo a possibilidade de tomar este juramento segundo a vontade dele. Eu vou dar isto a ti, o meu Senhor. O meu Senhor, vou guardar isto. Então, desta maneira, ele teve liberdade para escolher, mas ele escolhe. Está a ver? Vamos ler também Eclesiastes, capítulo 4. Desculpe, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, quero ler versículo 4 a 6. A Bíblia diz: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos os que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque rezal se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das suas mãos. Está a dizer, por votar e não guardar, vai irritar Deus. Ele vai ficar zangado contigo. É não tomar voto do que tomar voto e não cumprir o seu voto. Mas então, usa cuidado com isto, mas eu penso que voto é assunto mais ligado com os santos do Velho Testamento que teve liberdade de escolher. Marcos está a dizer, não tem esta liberdade. Vou dizer isto. Eu sou servo porque eu tenho dono. E dono não é livre como pessoa que vai tomar voto. Eu devo sempre obedecer à vontade do meu dono, o meu Senhor, Jesus Cristo. É como isto. Mas eu escrevo isto, mas cristão tem dono no Senhor, foi comprado com bom preço o sangue do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. Também Cristo falou isto. Parece que Tiago está a citar a palavra de Cristo, mas simplesmente a tua palavra deve ser boa. Como crente. Qualquer idade. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, a Bíblia diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está a ver? 20. Porque fostes comprados por bom preço, este sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele é o meu dono. Mas eu devo ser controlado dele. Mas acontece. Vou usar o meu exemplo favorito. Homem quer casar depois da salvação dele. Hein? É segundo a vontade dele, mas Paulo disse que é melhor ficar como solteiro. Mas, então, como filho, eu não vou dizer por negociar como pai, mas do outro aspecto, Paulo disse, mas por casar não está a pecar. Mas é possível eu podia ser usado mais como o meu dono, sobre o meu, ser usado mais do meu dono. O Senhor quer usar-me segundo a minha fé. Mas, algumas vezes, queremos agradar nós mesmos, deixando a vontade de Deus. Cuidado com isto. Paulo disse que casar não é pecado, mas pode ser é pecado. Por exemplo, pessoa que quer ficar em casa sem evangelizar, mas isso é pecado. Mas Deus tem plano para todos, mas devemos procurar cumprir o plano dele para a nossa vida. Então,
durante a celebração, não quer fazer um juramento, porque aquele juro vai, provavelmente, é ligado com receber este sinal da besta. Mas isso vai ser dia mais complicado, a economia mais complicada no futuro. Então, vamos voltar a Tiago capítulo 5. E também vamos ler versículo 13. Versículo 13 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Mas esta aflição não é doença que é achado em versículo 14, mas na verdade devemos orar quando há tempo bom e mau. Mas esta aflição pode ser ligada muito com a celebração, mas também ele está a dizer tempos bons, mas devemos desenvolver capacidade, viver bem, sem problema, mas durante tempo difícil, também tempo bom. Eu sei a expressão neste país, quando a pessoa não está a passar muito bem, a pessoa vai perguntar, mas como está? Ele vai responder, não dizendo, estou muito bem, não. Mais ou menos. Ele pode dizer. Mas ele vai responder, mas mostrando que é o sofrimento. É muito difícil sempre viver com atitude positiva ou de contentamento. Mas Paulo conseguiu isto. Foi grande benção da vida dele. Vamos ler Filipenses capítulo 4. Paulo, grande fé, nosso exemplo. Hein? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo disse, eu sou contente. Ele escreveu na prisão aqui. Está a ver? Mas não somente isto, vamos também ler Paulo em Atos, grande homem Paulo, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, e vou ler versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, com ele, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Mas Paulo estava lá, mas cantando e orando. Também em prisão, outros estavam a ouvir, quem está a cantar? Orar. Mas não somente isto. Paulo, ele foi ligado. Mas ele sofreu naquele dia injustamente. Também este sofrimento foi açoites. Grande dor do corpo. Grande perseguição contra Paulo. Homem inocente, simplesmente pregando o evangelho como criminoso. Mas ele cantou. Vou dizer isto por procurar louvar Deus em toda circunstância. Algumas vezes vai entrar circunstância muito complicada, mas Deus vai dar-te capacidade de cantar e orar. Mas o homem deve sempre orar, porque vai receber ajuda como é precisada do teu amigo ou o inimigo? Não. Mas Deus sempre quer ajudar. Mas, Marcos está a dizer, vou ter bicicleta amanhã. Não estou a dizer isto. Mas deve ser um assunto de oração. Falando com Deus Pai. Com Deus Pai, a Bíblia diz, nada é impossível. Não como outro homem que disse a mim uma vez, Marco, com dinheiro tudo é possível. Não. Isso é grande mentira, é falso. Como o profeta falso. Cuidado com este. Então, mas aflito, contente, mas podemos procurar ajudar outros. Aquele que é aflito, podemos orar com ele. Aquele que é contente, mas vamos cantar com ele. Mas sendo usado de Deus. Mas durante o tempo da igreja, mas durante a celebração, qualquer maneira é muito melhor pensar sobre outros mais do que eu.
Vamos voltar a Tiago capítulo 5 e quero ler versículo 14. Entramos um versículo pouco interessante, uma passagem interessante. 14 diz: está alguém entre vós doença, mas chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Mas versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. É interessante, mas outra coisa, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Este perdão do pecado é ligado com a cura. Mas simplesmente vamos ler um pouco. Está alguém entre vós doente? Versículo 14. E chame os presbíteros da igreja. A palavra igreja, neste versículo, mas não é a mesma de Tiago capítulo 2. Vamos voltar. Simplesmente quero lembrar-te. Tiago capítulo 2 e vamos ler versículo 2. A Bíblia diz: porque se no vosso ajuntamento, está a dizer ajuntamento, entrar algum, mas lembra-te, este ajuntamento não foi a palavra eclesia, que é grupo chamado, é mais como assembleia. Mas, então, simplesmente quero te notar esta diferença, porque aqui achamos a palavra igreja. Então, mas lembra-te, foi antes de Paulo e entendimento, pelo menos, desta revelação de Paulo, entendimento bem, sobre este corpo espiritual da igreja. Parece que Tiago tem perspectiva mais grupo, assembleia, mas é chamado igreja que é um grupo local. Parece como isto. Mas, versículo 14, também presbíteros. Estamos a achar presbíteros na igreja local. Está a entender? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Mas, então, lembra-te aquela assembleia em Tiago capítulo 2, versículo 2, foi mais ligado com sinagoga, edifício de louvar para os judeus. Do outro aspecto, nós não podemos esquecer que a igreja foi quase completamente judaica antes de Atos capítulo 10. O que aconteceu com Atos capítulo 10? Mas Pedro foi enviado a Cornélio para abrir a porta da pregação para os gentios. Paulo já foi salvo, também chamado, mas ele recebeu aquela visão, a revelação de Deus dos mistérios da igreja, mas pouco depois da salvação dele, também Cornélio, Atos capítulo 10, mas o que aconteceu em Atos capítulo 11? Elas foram chamadas cristãos pela primeira vez. Mas antes disto, a igreja foi quase tudo, não completamente, foi alguns gentios lá, mas a maioria das pessoas da igreja foram judeus. Então, mas os sinais usados durante a era da igreja primitiva como sinal foram feitos para sinal, mas primeiramente para judeus. Eu vou dizer para judeus. Hein? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1 e vou ler versículo 22. A Bíblia diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Está a ver? Mas não somente isto, vamos ler também 1 Coríntios 14 e versículo 21. 1 Coríntios 14 e versículo 21, a Bíblia diz: está escrito na lei mosaica, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, Israel, e ainda assim me não ouvirá, diz o Senhor. Mas, 22, de sorte que as línguas, dom milagrosa, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis.
E a profecia não é sinal para os fiéis, mas para os fiéis. Mas está a falar no contexto de Israel. Outra gente, escrito na lei, por gente de outras línguas, por outros lábios falei com este povo. Ele usou estes lábios, estas línguas dos outros países, para convencer os judeus, para mostrar sinal milagroso. Eles deviam reconhecer, mas Deus está a operar conosco para mostrar-nos uma coisa. Mas eles não reconheceram isto. A maioria deles, não todos. Mas sinal para os judeus. Os gregos, os gentios, eles buscam sabedoria. Mas não os judeus. Quero ver. Mas muitos hoje no nosso dia estão a procurar dom, vou dizer milagre. Milagre. Está a acontecer, não? Mas foi dado na Bíblia para convencer Israel. O mesmo vai acontecer na tribulação. Vamos achar estes novamente, mas com complicação, porque Anticristo, o apóstolo Judas Iscariotes ressuscitado, lembra-te, mas o homem do pecado vai ser levado aqui com esta aliança, ele vai morrer no meio da tribulação, mas o que vai acontecer? Ele vai ser ressuscitado, mas como Judas Iscariote, o apóstolo, mas ele perdeu o apostolado dele, mas ele fica com capacidade, ele vai enganar com dons, prodígios, milagres. Vamos ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero citar isto exatamente porque eu não quero a pessoa ser enganada. Então, mas segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e de mentira. Mas isso vai acontecer com esta ressurreição deste homem do pecado, mas que é chamado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, fio da perdição. Mas versículo 3, neste capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, Anticristo com aliança, mas também o fio da perdição. Mas este homem do pecado ressuscitado. Mas este são achado junto lá neste 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, simplesmente nessa manejar bem a palavra de Deus, para não ser enganado. Mas ele vai enganar muitos com estes sinais, a Bíblia diz, e prodígios de mentira. Ok? Também poder dele. Então, mas o mesmo vai acontecer na tribulação para convencer os judeus, mas sinais. Nós não achamos cultos de cura no Novo Testamento. Não com Tiago, nem com Paulo. Nós não, desculpe, aqui os presbíteros, ou vou dizer pastores, da igreja são chamados para visitar o doente. Este culto de cura não é achado. Paulo não ensinou isto. É pessoa que não está a conseguir sair de casa. Mas foram mandados para chamar o pastor para a casa deles. Não culto de cura. É triste que hoje, no nosso dia, há cultos contrários da Bíblia que reivindicam ter curas. E a pessoa procurando cura não ouve a mensagem da salvação. Mas isso acontece. Hein? Mas, este versículo 14, novamente, orem sobre ele, ungido-o com azeite em nome do Senhor. E a oração, versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Levantará. É exemplo para nós que somos uma parte da igreja, corpo espiritual de Cristo, liberado de Paulo, não é exemplo para nós. Rega tem palavras certas sobre este assunto, dizendo, eu sei algumas igrejas praticam este assunto.
E algumas vezes a pessoa é curada, mas outras vezes não. Mas o que podemos dizer? Mas vou dar-te algumas palavras de regra que são excelentes com este assunto. Regra diz: devemos tomar muito cuidado em desenvolver a nossa doutrina da igreja por várias razões sobre esta passagem de Tiago. Primeiramente, ele vai dar 6 razões. Primeiramente, doutrinalmente o livro de Tiago foi dirigido para a nação de Israel e não para a igreja, como sabemos, um corpo de crentes juntos em Cristo, judeus e gentios. Não foi escrito para a igreja, mas Tiago escreveu a Israel. Segundo ponto, a igreja primitiva, mas Atos capítulo 2 até 9, era constituído somente de judeus, mas poucos gentios, mas a maioria dos judeus, como já falei, que tinham acesso aos apóstolos e seus sinais de dons de cura. Está a ver? Sinais do apóstolos. Paulo disse do meu apostolado. Muitos dos presbíteros da igreja primitiva em Jerusalém também eram apóstolos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, e vou ler versículo 7, mas Paulo está a falar sobre provas da ressurreição. Mas depois foi visto por Tiago, mas este Tiago, meu irmão de Cristo, eu penso que depois por todos os apóstolos. Ele foi chamado apóstolo também. Então, mas os apóstolos estavam lá, Tiago foi apóstolo. Ele é chamado isto em Gálatas. Hein? Então, mas simplesmente a igreja primitiva era constituída somente de judeus que tinham acesso aos apóstolos e seus sinais de dons de cura. Então, mas terceiro ponto, este procedimento para a cura foi dado nos primeiros dias da igreja, quando ela era constituída somente de judeus e nunca reforçado ou mencionado de uma vez por Paulo em todas as suas cartas para as igrejas locais. Paulo não escreveu falando sobre esta cura. Ok? Mas ele deu exemplo, vamos entrar nisto. Mas, quarto ponto, mas a passagem dá uma promessa definitiva, incondicional, e este procedimento é seguido. O que diz este versículo 15? Penso que é 15, hein? Tiago capítulo 5 e versículo 15. E o Senhor o levantará. Está a ver? Não é apresentado como coisa, como possibilidade ou uma coisa duvidosa, não. É apresentado como uma coisa certa. Oração de fé como este homem, mas ele vai ser levantado. Então, mas simplesmente, vou dizer isto. Este procedimento foi usado em tempos incontáveis através da história da igreja como resultado muito misturados. Não como coisa certa, está a ver? Então, mas Tiago falou do perspectivo de uma coisa certa. A cura é certa, mas não sempre acontece. Então, Marcos, o que está a faltar? Mas é falta de fé de uma pessoa. Mas é fácil dizer isto. Mas vamos considerar Atos capítulo 5. Eu sei, está a dizer oração da fé, mas aquela pessoa não chamou presbítero ou não foi a culto de cura, pensando, mas vou receber coisa. Isso é fé. Mas estes que não sabem manejar bem a palavra, mas alguém entre nós não tem fé. Cuidado com isto, hein? Mas, Atos capítulo 5, versículo 16. E mas vou ler versículo 12 também. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos, Marco, mãos dos apóstolos. Não todos os crentes, não, a Bíblia não diz todos os crentes. As mãos dos apóstolos.
E estavam todos unanimamente no aplende de Salomão. Mas versículo 16. E até das cidades, circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, e os quais eram todos curados. Não muitos, todos. Uma coisa certa, com este dom, este milagre dos apóstolos. Mas por chamar pastores, eles já estão a demonstrar fé. Orando com eles também. Estão a demonstrar fé. Está a ver? Estes que foram curados aqui em Atos capítulo 5. Mas eles não tiveram capacidade de andar, mas foram levados pela fé para alcançar este Pedro e outros apóstolos. Está a ver? É diferente do que hoje no nosso dia. Estamos a viver na idade da igreja. Cuidado com isto, hein? Então, mas também, 5. O fim do versículo 15 liga o perdão dos pecados com este procedimento. Algo que é totalmente estranho de toda a doutrina da igreja. Encontramos nas cartas de Paulo para nosso perdão. Eu devo pedir. Também, por ser salvo, eu sou perdoado. Mas eu mesmo, de Marcos capítulo 6, versículo 13, que foi algo dos apóstolos, mas antes da morte e ressurreição de Cristo. Vamos ler Marcos capítulo 6. E versículo 13. A Bíblia diz: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Mas isso aconteceu, mas foi feito antes do tempo da igreja, antes desta morte e ressurreição de Jesus. Mas, embora foi feito dos apóstolos, devemos lembrar isto, e Cristo também. Embora hoje podemos oferecer nenhuma justificação a alguém que este doente, que não deve chamar pelos presbíteros e iniciar este procedimento, isso parece que Deus não está obrigado a guardar a promessa, como é afirmado nesta passagem por aqueles dentre nós na idade da igreja hoje. Está a ver? Então, mas o que é a maneira? Mas Paulo deixa muito claro que Deus cura-nos principalmente hoje na resposta da oração, e que às vezes não é a vontade de Deus curar. Mas Paulo usou o exemplo dele como um bom exemplo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. Lembra-te, Paulo teve este chamado espinha da carne. Fraqueza dele, eu penso que ele foi pelo menos cego, parcialmente cego. Mas ele não gostou desta enfermidade, este espinho de carne, fraqueza do corpo. Ele orou ao Senhor. Mas Marco, ele não chamou os presbíteros para chegar, ele orou com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, vou ler versículos 7 a 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, mas Deus está forte nele. Está a ver? Paulo disse: eu vou gloriar na fraqueza. Algumas vezes é possível Deus quer te continuar com fraqueza, demonstrando o poder dele através da tua vida.
Então, eu não estou a dizer na hora para ser curado, mas simplesmente quero te entender. Algumas vezes ele vai dizer não. Vai responder não à tua oração. Mas consegue, desenvolve esta capacidade de glorificar Deus, sendo contente em toda circunstância, orando e cantando como Paulo também. Ele aprendeu isto. Lá na prisão, Atos capítulo 16. Já limos. Mas, se quer chamar os presbíteros da sua igreja local e confiar na promessa desta passagem, Deus pode ou não pode curar-te, porque a passagem não tem aplicação doutrinal para ti, como um gentil membro da igreja. Se ele te cura, foi por causa da oração e não por causa de azeite. Esta é a citação de regra, mas concordo também. Ele é provas muito excelentes para explicar esta passagem, estes versículos. Então, há algumas regras que podemos considerar para crente, doente, na nossa idade, mas o meu professor deu 3 passos que podemos considerar. Primeiramente, é oração para Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, e vou ler versículo 12, a Bíblia diz: E no ano 39 do céu, reinando Asa, caiu doente dos seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Então, eu penso que sempre é bom procurar o Senhor, procurar primeiramente o Senhor. Mas, não somente isto, vamos ler mais uma vez do respeito de Paulo, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Mas este Lucas foi médico. Então, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4. Mas Paulo, no fim da vida dele, ele disse, por ser... Desculpe. Versículo 11, desculpe. Só Lucas está comigo. Mas Lucas viajou com Paulo, médico, que ajudou Paulo com fraquezas da saúde dele, aproximando ao fim da vida dele, quando ele foi mais velho. Então, passos para tomar. Primeiramente, devemos procurar Deus. Em segundo lugar, podemos procurar médico também. Mas, em terceiro lugar, não vou dizer vai ao curandeiro, hein? Mas, terceiro lugar, pode tentar este Tiago. O meu professor disse, como eu já mencionei, mas ele viu isto usado, esta prática usada, mas com resultado misturada. Algumas vezes há sucesso, mas outros não. Mas a chave que oração é o que salva desta maneira. Então vamos voltar a Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5 e versículo 16, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Mas observe que diz: confessai as vossas culpas, não pecado, culpas uns aos outros. Neste contexto, culpa é como tendência ou inclinação para pecar, mas não é pecado. Mas por ser a pessoa sofre com zanga, hein? Ele é zangado muito, hein? Também facilmente pode ser perturbado, hein? Para zangar. Então ele pode confessar: mais o meu irmão, eu sou culpado. Mas o que está a acontecer neste exemplo aqui, estes presbíteros estão a chegar. Vou dizer isto: a oração de fé é feita deles, não deste
doente, mas este doente pode orar com eles também. Mas não pode acusar aquele doente de não ter fé. Hein? Eles querem fazer isto hoje no nosso dia. Mas eles chegam lá, a Bíblia diz, para confessar culpas. Então, mas achamos esta prática, mas pessoas foram doentes por causa do pecado na idade da igreja. Sim, mas achamos isto segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele estava a dar instrução sobre a Santa Ceia. Muitos foram enfermos, mas aqui parece ser mais ligado com a igreja primitiva, com cura certa. Mas esta palavra, desculpe, e azeite no nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente. Mas, por ser salvo da doença, não é ligado em nenhum aspecto com a minha salvação. A minha salvação é feita por confiar em Jesus, recebendo o dom gratuito. E o Senhor, versículo 15, o levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, mas é pouco diferente. Mas quando Cristo curou durante o ministério público dele, oração de fé, mas também o Senhor levantará, também, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Parece ser mais ligado com outra idade. Não exatamente como o Senhor, mas em 1 Coríntios 11, durante o tempo da igreja, foram mandados para orar e procurar o Senhor. E rezar para tomar aquela Santa Ceia, dando-nos lembrança para examinar as nossas vidas, para arrepender. Então, simplesmente, há semelhanças, mas há diferenças também, como esta passagem em Tiago. Mas é muito fácil achar culpa no outro, mas na minha vida é mais complicado. Eu quero defender Marco. Hein? Mas muitas das novas versões mudam também culpas para dizer pecados, a fim de ensinar que um pecador deve confessar seus pecados a um sacerdote para que sejam absolvidos. Mas isso é ensinamento católico, confessar pecado ao homem. Há um intercessor entre homem e Deus, que é Jesus, segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas, então, a Bíblia nos diz para confessar nossos pecados a Deus, não ao homem, e não para a salvação, mas para ter comunhão, mas é mais ligado com comunhão como filho, que achamos em 1 João capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 a 10. Vou dar-te aquela passagem se quer ler, mas a Bíblia diz, quando confessarmos o nosso pecado, Ele está pronto para perdoar. Mas é muito melhor orar por alguém ou com alguém do que falar sobre alguém. Hein? Devemos reconhecer isto. Também a oração do justo, Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou, como diz a Bíblia King James, a oração eficaz e fervorosa, feita por um justo é de muito benefício. Mas Ló foi chamado justo, mas parece que ele não orou muito. Mas quem orou e foi chamado justo foi Noé. Vamos ler Gênesis capítulo 7. Noé, um homem. Também os filhos dele e as esposas deles. A sorte de ser esposa de Noé naquela altura. Hein? Senhoras, meninas, devem procurar santidade da vida. Devem procurar homem verdadeiro que ama Deus.
Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Mas vamos voltar a Gênesis capítulo 6. Vou ler versículos 5 a 9. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mas o que ajudou? E disse o Senhor: mas destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ele não conseguiu achar nenhuma pessoa fiel. Cuidado. Mas versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. É a nossa oportunidade também. Então, devemos procurar viver uma vida santa segundo a palavra, como justo, orando, como aliás, mas esta última parte do livro de Tiago vai usar Elias como exemplo de um homem justo que teve oração fervorosa. Devemos entender isto. Deus ouve as nossas orações, mas a qualidade da tua vida como está? Me também. Eu não estou a dizer isto como juiz. Não. Eu quero Deus ouvir a minha oração, mas ainda só me confessar a minha culpa. Eu penso que Noé, eu penso que Elias fizeram o mesmo. Hein? Sim. Cuidado. Cuidado. Mas ele é mencionado também este Noé com Daniel e Jó. Ezequiel 14. Ezequiel 14, e vou ler versículo 14. Deus disse: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, elas, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. O que está a dizer? Mas no dia do dilúvio, ele salvou a vida de Noé, mas também a casa dele. Mas aqui ele está a dizer, Noé só. Está a dizer, elas foram pior do que o tempo do dilúvio. Cuidado, homem! Devemos examinar os nossos corações na luz da palavra de Deus. Hein? É isto. Tiago vai usar Elias como exemplo deste justo, que é mais ligado com a celebração. Deus quer alguns homens. Vamos ler Mateus capítulo 5. Hein? Quer levantar a tua mão? Vai ser servo fiel de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É possível hoje no nosso dia. Mas requer determinação, disciplina, dedicação, tomando decisão, mas propósito na tua vida. Vou servir o Senhor. Nada mais na minha vida, nada menos. O Senhor é tudo. Deus quer isto de nós. Então, mas, estes exemplos de Tiago, vamos entrar falando mais sobre estes, mas simplesmente quero te entender. O contexto deste assunto em Tiago é pouco diferente da igreja, mas qualquer idade Deus quer santidade, devemos procurar isto. Espero que está a entender. Vamos continuar, vamos entrar o fim deste livro de Tiago, última parte de capítulo 5, como nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.